até pegar no tranco para começar a gravar, leva um tempo. Beleza, começou. Bom, pessoal, opa, chegando mais gente aqui. Bom, pessoal, hoje nós iremos falar, pelo menos introduzir, colocar as primeiras discussões acerca do materialismo na filosofia da mente. E segundo, pelo menos alguns pontos que nós levantamos ali nas primeiras aulas, né, em relação à nossa discussão sobre dualismo, né, o dualismo de substância e o dualismo de propriedades, a posição materialista da mente é, digamos assim, a posição mais intuitiva e a posição mais próxima do senso comum, certo? Mas de todo caso, ela vai apresentar da mesma forma que nós apresentamos ali na leitura, né, do capítulo sobre os dualismos, argumentos a favor e argumentos contra, né, o materialismo, consequentemente os materialismos, né? E o tipo de materialismo de hoje, ele é um materialismo de identidade, digamos assim. O Paul Churchland, o autor que a gente está utilizando, ele chama de materialismo reducionista, muitos filósofos chamam de materialismo reducionista, ou pode ser considerado como teoria da identidade. Geralmente, a partir do plano de ensino que o padre Zezinho enviou lá na PUC, era chamado de materialismo de identidade, né? E tudo significa a mesma coisa, onde o corpo, o cérebro, né, ele mantém uma relação de identidade com o mental, seja o mental enquanto característica, o mental enquanto um fator único, né? Mas de todo modo é uma teoria que vai reduzir, né? Reduzir o mental ao físico. E isso vai apresentar uma posição materialista. E é claro que nós teremos graus de materialismo. Assim como vocês perceberam ali nos dualismos, nós temos graus de dualismo, certo? Mas de todo modo, pensando na filosofia da mente enquanto uma área contemporânea, ah, essa posição de cunho mais próximo das ciências naturais, ela é muito forte, né? Ela é muito forte. Por que a gente fala forte nesse sentido? Se vocês perceberam ali na leitura do nosso capítulo sobre dualismos, ao final do capítulo vocês perceberam que tem sugestões de leitura, né? Então, por exemplo, no capítulo sobre dualismos e no capítulo que a gente não utilizou, porque eu acho que não é o ponto pelo menos não é, creio que não seja necessário aqui na nossa, pelo menos nesse semestre, né? Tem um capítulo sobre o behaviorismo filosófico, que ele utiliza as bases do Gilbert Ryle, que é aquele filósofo que eu comentei com vocês, que ele meio que introduziu, digamos assim, ele meio que construiu essa grande caixinha acadêmica chamada filosofia da mente, né? Lá em 1949. E por ser então uma área contemporânea, ela sempre está próxima ou num embate constante com as ciências naturais. Então é muito raro, como até o próprio Paul Churchland comenta sobre os capítulos do dualismo, né? É muito raro você ter hoje um filósofo que defenda um dualismo de substância, que defenda que a mente seja parte, ou melhor, que ela seja de uma realidade imaterial. Então, se é possível, né? Se existe uma necessidade de você preservar, de você conservar o mental separado do físico, ele não vai assumir como uma realidade, como um outro campo, como um outro plano, digamos assim, né? Ele vai assumir como características, assim como o dualismo de propriedades ele se mostra. Mas é claro, nesse capítulo especificamente, nós não iremos finalizar esse capítulo, porque esse capítulo esse capítulo sobre o materialismo de identidade, ele vai relacionar muito ao final dele, vocês que leram talvez perceberam, né? Que ele vai relacionar com a teoria, pelo menos com o princípio de identidade leibniziano, certo? Não tenho certeza se vocês viram Leibniz em algum momento do curso de vocês, eu creio que não, porque ele é um autor, ele é racionalista, certo? Assim como Descartes, mesmo com diferenças gritantes assim, podemos assumir que Leibniz, sendo racionalista, ele vai ter essa distinção, né, entre uma um modo de ser da mente, um modo de ser do corpo, certo? É,
mas a gente vai trabalhar como que ele identifica identidade no âmbito aqui, né, do materialismo de identidade, certo? Então, beleza. Só para retomar uns pontos da nossa última aula, nós tivemos três argumentos a favor do dualismo, dos dualismos, né? Tanto considerando um dualismo de substância quanto o dualismo de propriedades. Nós temos o dualismo, nós temos o argumento, né, da religião a respeito. Ah, bacana, Lucas, beleza. Vocês viram com qual em teoria do conhecimento? Vimos É, em Odisseia também. Ah, Teodiceia. Ah, perfeito. É verdade. Vocês têm disciplina de Teodiceia. Eu havia esquecido. Não, bacana. O Leibniz ele vai manter uma distinção gritante com relação a aspectos tanto de Descartes quanto Spinoza, né, dentre os racionalistas famosos, mas aqui ele vai dialogar sobre o que nós estamos entendendo por uma relação de identidade. Né? E dentro da perspectiva da filosofia contemporânea, que é o nosso principal contexto da nossa disciplina de filosofia da mente, né, ela vai dialogar com uma natureza, uma posição, né, que muitos filósofos chamam de reducionista. E nós já utilizamos esse termo ali nas primeiras aulas. Então hoje, essa aula especificamente, o ponto central dessa aula, ela é sobre a redução interteórica. Tem um ponto ali no nosso capítulo que é a redução interteórica. Como que a partir de um consenso, de um elo entre as áreas e dos resultados da ciência, como a gente pode reduzir diversos termos da linguagem, diversos conceitos filosóficos, estabelecer uma identidade direta com entidades ou hipóteses das ciências naturais, né? Então, essa relação interteórica seria uma inferência direta, uma conclusão que a gente tira a partir de descobertas de outras áreas das ciências. E, em outras palavras, se, em certo sentido, nós temos termos e linguagens das ciências naturais que explicam o que é o som, o que é o que é a observação, o que é o tato, o que é sentir amor, sendo que eles não utilizam esses termos, eles têm a terminologia naturalista nesse sentido, logo, todos os termos mentais podem ser reduzidos aos termos científicos. É claro que isso vai ter, né, consequências. As perguntas que a gente levanta geralmente quais são as últimas consequências dessa posição. Eu já antecipei algumas coisas nas primeiras aulas, hoje a gente aprofunda mais. E o ponto central dessa aula, sendo a redução interteórica, eu pretendo contextualizar esse momento porque ela diz muito sobre, né, o surgimento de tradições da filosofia, dentre elas algumas discussões contemporâneas da filosofia da mente, mas também relacionar com uma área da filosofia que é a fenomenologia. Eu não sei se vocês já tiveram pelo menos algum contato com a fenomenologia, mas isso pode antecipar discussões que vocês terão com o padre Paulo, que ele é o professor de História da Filosofia Contemporânea, certo? Então aqui, sendo a filosofia da mente um fruto da filosofia contemporânea, né, em certo sentido, vocês vão estar dialogando com áreas bastante interessantes, certo? Beleza, só para fechar esse parênteses, só para retomar os argumentos que nós vimos na aula anterior. Beleza, argumentos a favor do dualismo. Dualismo de substância, dualismo de propriedades. Nós temos o argumento da religião, onde você defende, então, essa presença entre que você está lidando com uma outra realidade, uma outra substância. Estamos aproximando, então, o que estamos chamando de mente no latim mens, né? Ou ânima, né? Alma, mente, espírito, e aqui você defende diretamente uma diferença de realidades. São campos distintos, porém, como que eles interagem? Eles interagem por uma via causal, certo? Então, deixa eu utilizar o chat aqui. Opa, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui o... Eu acho que sim, vamos ver. Isso. Então, o argumento, digamos assim, da religião, que é o argumento que o Paul Churchland ele traz, ele estabelece essa relação, né?
em que o corpo ele tem uma relação causal com a mente e a mente tem uma relação causal com o corpo. Então, se estamos falando de um dualismo de substância, o dualismo de substância, sendo duas realidades diferentes, duas substâncias diferentes, como que eles interagem, afinal de contas, se eles estão em lugares diferentes, em lugares radicalmente falando, né? Essa é a relação causal. Então, o corpo ele estabelece uma relação causal com a mente, né? Quando nós temos, por exemplo, uma noção de dor, né? Quando estamos relacionando, se você vivencia um momento da sua vida, se você experienciou sensorialmente o seu aniversário de 11 anos, hoje você se lembra do seu aniversário de 11 anos, essa lembrança ela é uma representação, logo o que o teu corpo experienciou, né, no teu aniversário de 11 anos, logo vai gerar se a experiência no mundo do seu aniversário de 11 anos causou a lembrança que você tem hoje do seu aniversário de 11 anos, logo a sua experiência com o corpo, certo? A sua experiência do seu corpo no mundo gerou algo mental, estabeleceu uma relação causal com algo mental. De que algo mental estamos falando? Estamos falando de uma lembrança, de uma representação. Logo, o corpo ele tem uma relação causal com a mente, certo? Agora, o que geralmente quais são os termos que nós utilizamos para descrever aspectos mentais? Representações, é, emoções, imaginação, memória. Então vamos supor que as emoções, sendo algo do âmbito espiritual, da alma, da mente, o que seja, a noção de tristeza, por exemplo, o aspecto e processo mental da tristeza faz gerar ele tem uma relação causal com o corpo. Vamos supor, da forma mais intuitiva possível, a nossa representação, a nossa noção mental de tristeza gera, por exemplo, uma reação física que é lágrimas, uma dor, um incômodo, um choro, digamos assim. Então, algo que a gente coloca no âmbito mental, ela tem uma relação causal com o corpo. Ela pode gerar, então, esse aspecto físico. Isso dentro do dualismo, né, de substância, se estamos falando, né, de uma relação causal entre corpo e mente e corpo, como está aqui no chat. Agora, né, se estamos falando de uma relação causal do dualismo de propriedade, estamos falando então de uma relação causal unidirecional, onde se estamos falando de uma causa, ela vem do corpo, certo? E o efeito está na mente, e a mente não vai causar nada no corpo. Então você agora você não separa mais, né, o mente de corpo, onde a mente ela é um processo, um conjunto de processos, um conjunto de características que emergem da mente, né? Nós vimos no capítulo que isso pode ser que temos uma área de um dualismo de propriedades, que é o dualismo, que é o epifenomenalismo, né, que é o mental é um fenômeno acima do corpóreo, porém ele emerge do corpóreo, né? É muito comum a gente chamar isso de uma característica emergentista, né? A base é o corpo, a base é o corpo, porém o que emerge dela são processos mentais, já não são substâncias distintas, mas quando estamos falando de processos mentais, já é uma outra carga de significados, de uma outra área que não pode ser reduzida ao corpo. No âmbito do materialismo de identidade que iremos estudar hoje, iniciar o estudo hoje, ela se reduz ao corpo. Então, se o dualismo de propriedades, que foi o último tipo de dualismo que nós estudamos, né, ele aponta, ele defende que a mente não pode ser reduzida ao corpo, é claro que agora nós temos uma posição materialista que a mente pode ser reduzida ao corpo. E isso de uma forma bastante interdisciplinar ou intradisciplinar, pensando nas ciências naturais, certo? Beleza. Quais são os argumentos, né, só para finalizar essa coisa dos argumentos, contra o dualismo? Simplicidade, né? O argumento da simplicidade, ou melhor, o argumento da navalha de Ockham, né? O argumento do princípio de parcimônia, do princípio de economia teórica, né? Por que pressupor uma outra carga de significados, uma outra substância, sendo que aquilo que nós verificamos, aquilo que nós podemos
verificar empiricamente, experimentar empiricamente já é o suficiente. Já nos denota, né, uma posição mais garantida de você significar a mente. Então você está pressupondo no dualismo de substância uma outra realidade, uma outra substância. Não há necessidade. Se no dualismo de propriedade você está falando que o mental emerge do corpo, certo? Você já está dizendo aí que o corpo já é a base de tudo, certo? Você já está dizendo que o corpo já é a base de tudo. Você está dizendo que o que emerge da mente são propriedades mentais, características mentais, e você defende que, para falar do mental, exige uma outra carga de significados que não pode ser reduzido à linguagem científica, à linguagem corpórea. Tá, mas se aquilo que a gente consegue observar já nos dá respostas suficientes, para que pressupor tudo isso? Então, é o argumento que o materialista ou os materialistas defenderiam que a perspectiva materialista parece a mais simples e a mais efetiva, digamos assim. E nós temos o argumento, eu estou recuperando esses argumentos, gente, porque eles vão retornar aqui no materialismo em certo sentido. Nós temos o argumento da impotência explicativa. O dualista ele defende que, para falar do mental, existe uma outra área, uma outra carga de significados, um outro tipo de linguagem, certo? Mas quando está nesse outro âmbito para falar do mental, ele não parece tão completo. Repito, ele não parece tão completo quanto, né, a área das ciências naturais. Ele parece algo ainda um pouco vago, ainda com falta de potencial explicativo. Então, por isso que existe aqui o argumento da impotência explicativa. O dualista ele defende que é um outro campo para se falar, né, do mental. Mas parece que essa área para explicar o mental, perto dessa outra área que explica o físico, ele parece um pouco fraquinho, ele parece um pouco magrelo, ele parece um pouco, né, insuficiente. Perto dessa outra área que parece um pouco mais completa, um pouco mais dinâmica, detalhadinha, minuciosa, blá 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 blá, certo? Então o materialista ele vai argumentar que, beleza, você quer defender que essa área ela é separada? Beleza, mas ela perto dessa outra área, perto da área da física, da química, da biologia, ela parece meio magrelinha, né? Beleza, e nós temos então o argumento da dependência neural, certo? O dualista de propriedades ele defende que o mental ele está separado do corpo. A partir do momento que ele emerge do corpo, né? Pensando no dualista de propriedades, tá, gente? Se o mental emerge do corpo, e a partir do momento que ele emerge do corpo, ele não pode ser reduzido ao corpo, né? Nós temos um problema aí, segundo o materialista, que se você fala que ele está separado do corpo, agora é um outro âmbito, é uma outra situação, você está defendendo ao mesmo tempo que aquilo que é mental e emergiu do corpo não vai ter relação direta novamente com o corpo. Mas isso parece um pouco problemático. Por quê? Nós temos aquele exemplo, aquela experiência de pensamento, né? De que a partir do momento que você toma uma droga alucinógena, por exemplo, você está ingerindo algo via física, via corpórea, você vai ter uma influência direta no mental, certo? Você vai ter uma influência direta no mental. E isso vai ter consequências, por exemplo, epistemológicas, isso vai influenciar radicalmente como você conhece e como você experiencia o mundo. Então é muito comum que a pessoa que está alucinando via alucinógenos, ela acha que aquilo que ela está vendo é a realidade. Então todas as representações dela, todos os aspectos mentais, né, serão radicalmente influenciados. E isso quebra, segundo o materialista, o argumento do dualista de propriedade, porque ele fala que depois que o mental emergiu do corpo, o mental já não vai ser mais reduzido ao corpo, ele não vai ter mais nada a ver, ele vai ter nada a ver mais com o corpo. Porém, você tem a dependência neural. Então, se o corpo sente algo a partir, por exemplo, né, de alucinógeno, isso vai refletir no mental. E se reflete no mental, logo essa base física ela pode ser a base mais fundamental possível e o mental ele é influenciado radicalmente pelo físico. Logo, você chega à conclusão que o que basta, o que é suficiente, segundo o materialista, é o físico, né? É o corpóreo. E esses são os argumentos. É claro que nesse capítulo ele vai mostrar para a gente argumentos contra o materialismo de identidade e a favor do materialismo de identidade, certo?
E o Paul Church ele faz isso de forma bastante didática. Eu espero que os textos que a gente está utilizando estejam bastante claros. Se vocês não entendem alguma coisa, ou está muito, né, algum termo que vocês não entendem, vocês podem perguntar à vontade, gente. A qualquer momento eu estou disposto a responder, tá? Não precisa ser necessariamente em aula. É muito melhor em aula? É muito melhor em aula. Mas se vocês lembrarem nos estudos de vocês e quiserem perguntar, vocês podem mandar mensagem para mim a todo momento. Gente, vocês entenderam essa recapitulação que nós fizemos? Alguma dúvida por enquanto? É, nenhuma dúvida, gente? Posso passar então? Vamos então ler. Vamos para o nosso ponto principal, que é a redução interteórica. Deixa eu só compartilhar então o nosso texto base aqui. Só um segundinho. Parará. Gente, eu não vou conseguir ver vocês. Sinalizem pelo microfone se vocês estão conseguindo ver o nosso textinho. Vocês conseguem ver? Sim, professor. Ah, perfeito. Beleza, gente. O ponto central dessa aula de hoje é, então, a redução interteórica, tá? Eu vou contextualizar essa discussão porque ela é muito importante. Por quê? Porque lá no início da nossa aula, nos pontua que a filosofia da mente ela estabelece um diálogo com outras áreas da filosofia. E essa parte ela vai se relacionar muito com a filosofia da mente e com aspectos da fenomenologia, certo? Professor, o senhor vai cobrar isso em prova? Não, é possível que sim, é possível que não, tá? Mas é importante que vocês tenham essa base para vocês não chegarem nas outras disciplinas meio secos, né? Com essa concepção meio crua. Porque é muito comum a pessoa chegar meio crua, né? E ela conseguir fazer esse elo interdisciplinar é muito importante, certo? Ainda mais pensando que essa disciplina de filosofia da mente ela tem uma carga extensionista, certo? E a gente vai combinar, eu estou combinando isso com o Padre Zezinho, de como que vocês vão fazer, né, os trabalhos relacionados à extensão, de como que vocês vão lidar com isso para a comunidade externa, certo? Beleza. Materialismo reducionista, a teoria da identidade. Só por esse termo aqui, gente, reducionista, já carrega milhões de coisas filosoficamente, certo? Dentro da psicologia, nós temos áreas como o behaviorismo e tem áreas, né, daquelas áreas, desses debates entre áreas da psicologia, as outras áreas tendem a ver o behaviorismo, tendem a considerar o behaviorista, a análise do comportamento, uma teoria reducionista. Ela reduz ou simplifica demasiadamente, certo? E não vai ser diferente, né, frente a outras posições da filosofia da mente em relação ao materialismo. Outras áreas da filosofia da mente, outras áreas da filosofia tendem a olhar o materialismo como uma posição reducionista, certo? Reducionista em relação ao que, professor? Por exemplo, ela pode reduzir, essa coisa reducionista pode reduzir o âmbito humano a uma coisa, a um objeto, a algo no mundo simplesmente físico, quando na verdade nossa vida cotidiana carrega uma carga de significados que parecem não ser reduzidas ao físico, né? Mas a gente vai ver isso com mais calma. O materialismo reducionista, mais conhecido como a teoria da identidade, é a mais simples das diversas teorias materialistas da mente, né? Logo você percebe aqui a presença da navalha de Ockham, né? Do princípio de parcimônia, do princípio de economia teórica. Sua tese central é a própria simplicidade. Os estados mentais, né? Os estados mentais são estados físicos do cérebro. Isto é, vamos só fazer uma pausa aqui. Quando se fala materialismo ou fisicalismo na filosofia da mente, gente, vou retomar uma coisa que eu havia comentado nas aulas anteriores. Você pode ter duas vias, tá, no materialismo. O materialismo que reduz o mental ao corpo, pensando o corpo como comportamento, ou a posição que reduz a mente ao corpo, pensando no corpo como cérebro, né? Aqui o Paul Churchland está falando de redução de mente para o corpo, pensando corpo-cérebro, certo? Porque nós temos esses detalhes, essas nuances de como você está considerando o físico,
Você quer reduzir você quer reduzir a mente ao físico? De que tipo de físico você está falando? Você está falando do cérebro? Você está falando do comportamento? De que tipo, de qual área você está falando? Aqui estamos falando do cérebro, certo? Isto é, cada tipo de estado ou processo mental é numericamente idêntico a, é, é uma e mesma coisa que algum tipo de estado ou processo mental no interior do cérebro ou no sistema nervoso central. Então aqui nós já temos então um ponto mais específico de que tipo de redução ele está fazendo, certo? Sabe por quê, gente? Porque nós temos é, tanto na psicologia quanto na filosofia da mente, né, nós temos o behaviorismo. Eu pulei essa parte do behaviorismo porque a nossa carga de conteúdo do semestre ela é muito curta. Mas às vezes a gente precisa focar em alguns aspectos. Mas pensando no behaviorismo filosófico, nós temos tipos de behaviorismo, né? Nós temos o behaviorismo que é o comportamentalismo radical, o que observa é somente o comportamento, mas nós temos aquele behaviorismo que é o comportamental cognitivo. O comportamental cognitivo está preocupado com reações do comportamento e elementos do cérebro, em elementos das ciências cognitivas, dos elementos neurofisiológicos, né? Então nós temos graus também de behaviorismo, certo? Aqui, nesse momento, estamos falando do cérebro, do neurofisiológico, do neurocientífico, certo? Então aqui, o materialismo de identidade está falando em relação ao cérebro. Até agora não temos suficiente conhecimento sobre o intrincado funcionamento do cérebro para poder efetivamente estabelecer as identidades apropriadas, mas a teoria da identidade está comprometida com a ideia de que a pesquisa sobre o cérebro irá um dia revelá-las. Para, em parte, avaliar essa afirmação, vamos examinar a pesquisa atual sobre o cérebro no capítulo 7. Beleza. Paralelos históricos. Aqui nesse momento, gente, a filosofia da mente, ela se relaciona com a filosofia da ciência, consequentemente ela vai se relacionar com a fenomenologia, que vai trazer mais novas informações para a gente. Esse resultado previsto pela teoria da identidade tem paralelos dos quais temos conhecimento em outras esferas da história da ciência. Tomemos, por exemplo, o som. Sabemos hoje que o som é simplesmente uma sucessão de ondas de compressão que viajam pelo ar e que a propriedade de um som de ser agudo é idêntica à propriedade de ter uma frequência oscilatória alta, certo? Aprendemos que a luz nada mais é que ondas eletromagnéticas. E nossa melhor teoria atual diz que a cor de um objeto é idêntica a uma trinca de coeficientes de reflectância que o objeto tem, como se ele estivesse tocando uma corda musical. Embora notas sejam tocadas em ondas eletromagnéticas e não em ondas sonoras. Hoje reconhecemos que o calor ou frio de um corpo são apenas a energia do movimento das moléculas e que o constituem. O calor é idêntico à alta energia cinética molecular média. E o frio é idêntico à baixa energia cinética molecular média. Sabemos hoje que o relâmpago é idêntico a uma súbita descarga de elétrons em larga escala entre as nuvens ou entre a atmosfera e o solo. O que hoje pensamos como logo, né? Ó, aqui no final desse parágrafo a gente pode já colocar um logo. Logo, por conseguinte, o que hoje pensamos como estados mentais, argumento defensor da teoria da identidade, da teoria do materialismo de identidade, o mental é idêntico aos estados do cérebro e exatamente do mesmo modo, certo? O que está acontecendo aqui? Se vocês lembrarem da disciplina de lógica, está fazendo uma inferência, né? Uma inferência de cunho, né? Digamos assim, indutivo. Se todas essas áreas aqui, a ótica, né? Ou até mesmo a física de uma forma geral, a mecânica, ela explica esses termos que nós utilizamos no senso comum. Logo, se o mental é um termo que a gente utiliza no senso comum, se tudo isso, né, se a ciência mostrou tudo isso para a gente, logo o mental pode ser reduzido ao físico também, né? Isso
é bastante sério, isso é bastante forte, isso é bastante, digamos assim, isso parece óbvio e muito simplório, mas filosoficamente isso é muito forte, né? Por quê? Porque quais são as últimas consequências? As últimas consequências por essa conclusão, por essa inferência, você pode reduzir tudo ao físico. Tudo ao físico, certo? E isso se relaciona com uma posição pelo menos da filosofia contemporânea, que é, por exemplo, o positivismo. Vocês lembram do positivismo, gente? Do positivismo lógico, do Círculo de Viena? Então, o Círculo de Viena ele é um movimento bastante influente na filosofia e ele apresenta uma visão de mundo e parte da visão de mundo positivista, ela é a posição naturalista. O que é a posição naturalista? A posição naturalista na filosofia, ela é a posição que diz, que defende que a linguagem das ciências naturais já é a linguagem suficiente para vocês explicar os aspectos, todos os aspectos possíveis, os aspectos tanto da natureza quanto os aspectos humanos, ou os aspectos, digamos assim, espirituais. Né? Por que, que isso é forte? Vamos pegar um exemplo relacionado à ética, certo? A ética, vocês concordam comigo que a ética, ela é, perdão, que a ética, ela é um âmbito necessariamente humano, certo? Parece que sem o discurso ético, sem o discurso que fala sobre o que é correto e o que é errado na nossa vida cotidiana, parece que se a gente não tivesse pelo menos a mínima noção do que é agir corretamente, o que é agir de forma errada, parece que a nossa vida ia ser um caos, ia ser meio sem sentido, ia ser anárquica, correto? Aí que tá. O naturalista ele defende que tudo pode ser explicado pela linguagem das ciências naturais. Tudo, absolutamente tudo. Mas o naturalista, ele parece que tem o calcanhar de Aquiles dele, por exemplo, no campo da ética. O positivista ele tem o calcanhar de Aquiles na posição naturalista e positivista. Por quê? Porque ele não consegue explicar fenômenos éticos. Ele não consegue explicar fenômenos éticos. Eu estou abrindo um parêntese, gente, para relacionar isso com as discussões da filosofia da ciência, tá? Por quê? Pensa só. Qual é os critérios fundamentais da posição positivista e da posição naturalista? Verificação empírica, experimentação, o uso de linguagem lógica e matemática. Eu vou repetir. É verificação empírica, experimentação e a redução, ou melhor, o uso da linguagem matemática e lógica, certo? Então é muito comum, melhor, é bastante comum, né? Ou melhor, é óbvio que o positivista ele olha para esses discursos metafísicos, sabe? O ser em si mesmo, o tempo em si mesmo, a substância que é algo em si mesmo, né? Ele olha para esses termos da linguagem e fala: esses termos não têm sentido, porque não conseguimos verificá-los via empiricamente. Nós não conseguimos verificar a alma empiricamente. Logo, toda essa carga metafísica pode ser deixada de lado, certo? Então, para eles, problemas da filosofia, para o positivista e para o naturalista, ou melhor, positivista e barra naturalista, né? É, problemas da filosofia que parecem que são irrespondíveis, elas são problemas da linguagem, elas não são problemas da existência, problemas em si mesmos, são pseudo-problemas. Então o positivista, o naturalista, ele considera essas perguntas irrespondíveis, metafísicas da filosofia, como pseudo-problemas. Logo, o materialista da filosofia da mente, o materialista de identidade na filosofia da mente, ele considera os problemas do âmbito mental, é muito comum que ele considere como pseudo-problemas. Vocês entenderam? Gente, a gente pode já chegar a essa conclusão, que se estamos fazendo essa relação com a filosofia da mente, com a filosofia da ciência, o materialista de identidade, ou melhor, o materialista de uma forma geral, o materialista na filosofia da mente, ele vai olhar, ou deixa eu ver se tem alguém levantando a mão aqui. Só um minutinho, Lucas. O materialista da filosofia da mente, ele vai
olhar para esses problemas do mental como pseudo-problemas. Pode perguntar, Lucas. Ô, professor, a gente já estudou isso em outras matérias, mas até hoje não entendo muito bem o que significa esse ser pseudo, Pseudo pseudo é falso. problemas e coisas do tipo. É falso. É um Ah, é falso, falso? é um falso problema. É um falso, quando, por exemplo, o positivista e o naturalista ele fala que a metafísica levanta pseudo-problemas, ela levanta falsos problemas, certo? São Hum, problemas que não podem ser verificados, são problemas que não têm relevância em termos de conhecimento, certo? Elas não são uhum, perguntas que não têm relevância, segundo o positivista, né, segundo o naturalista, não tem relevância para a via verificacionista, para a via prática cotidiana, certo? Ficou mais ou menos entendi. claro? Ah, E sim. vocês conseguem perceber que tanto o positivista e o naturalista na filosofia da ciência, quanto o materialista na filosofia da mente, ele é parece um defensor do senso comum? Vocês conseguem perceber isso? Que ele é uma espécie de defensor do senso comum. Não, isso é bastante comum nessa tradição da filosofia de uma forma geral, né? Da filosofia analítica. A filosofia analítica, ela tem aspectos que defendem certos traços do senso comum. Pode falar, Michael. Professor, só uma dúvida. Pode falar. Então, nesse sentido, o materialista entende a mente, né, o cérebro, somente com base naquilo que a neurociência consegue abarcar? Sim, o materialista, ele só considera falar de mental se você colocar isso diretamente no físico e nada além do físico. Logo, você pressupõe que ele tá se baseando nas ciências naturais, e no caso da mente, é cérebro. E no caso do cérebro, é a neurociência. Então, essa colocação que você fez está correta. É claro que o Paul Churchland, nosso autor aqui, ele fala no início do nosso capítulo aqui que existem muitas coisas que ainda não sabemos em relação ao cérebro, mas daquilo que a gente já conhece em relação ao cérebro já nos indica que tudo pode ser reduzido, ou melhor, tudo o que vira a descobrir pode ser reduzido ao cérebro, pode ser reduzido ao físico, certo? Ficou mais ou menos claro, Michael? Sim, sim. Ah, perfeito. Obrigado, professor. E exatamente isso. Porque você percebe que o materialista ele tá se apegando de forma bastante forte ao que a neurociência está descobrindo, certo? Então, consequentemente, isso para a gente que está na universidade, a gente percebe isso, a gente conhece essas coisas, mas para as pessoas que estão fora da universidade, não é tão simples. Por exemplo, as pessoas fora da academia não sabem, não reconhecem muito bem as distinções dentro da psicologia, por exemplo. As distinções dentro da psicologia, elas são gritantes, porque para a pessoa pessoa de fora da universidade fala assim, o curso de psicologia, ela fala assim, a pessoa que vai estudar a mente, vai estudar o indivíduo, vai estudar os elementos que levam em consideração as emoções, que está ligado às psicopatologias, e ela acha que é uma área única, né? Ela acha que é uma quando a gente que está dentro da universidade e olha essas diversas áreas da psicologia, psicanálise, behaviorismo, abordagem junguiana, abordagem sociohistórica, é, e outras, né? A neurociência, a ciência cognitiva são áreas que elas têm distinções radicais. Então, por exemplo, onde que eu quero chegar aproveitando essa pergunta que você fez, Michael? O materialista na filosofia da mente, ele reduz a mente as pesquisas e as descobertas da neurociência. Logo, isso já está dizendo diversas coisas. Se o materialista da filosofia da mente reduz a mente à neurociência, é muito comum que ele está ignorando diversas outras coisas da psicologia. Ele ignora a psicanálise, ele ignora a junguiana, ele ignora a fenomenologia, ele ignora a gestalt. Porque existem áreas da psicologia que ele vai considerar como não científicas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês estão familiarizados com a discussão em que a psicanálise não é ciência, né? Não tem um método científico? Vocês estão familiarizados com essa leitura?
Então, isso aqui na filosofia da mente e na psicologia é muito forte. Para a pessoa que está de fora da universidade e olha para o curso de psicologia, ela acha que é uma coisa só. Quando na verdade você tem disputas internas ali dentro, né? Academicamente, certo? Então, para ir ainda mais especificamente no que você falou, Michael, o materialista ele está considerando aqui a neurociência. Se ele está considerando a neurociência, a gente já pode concluir, né? Logo a gente pode concluir que ele está ignorando muitas coisas da fenomenologia, muitas coisas da psicanálise, está meio que descartando. Por quê? Fenomenologia está falando do aspecto, a tradição fenomenológica, ela traz um aspecto, ela tem distinções radicais com as ciências. E isso está na origem da fenomenologia. A fenomenologia surge como um contraponto naturalista. E a psicanálise, ela considera algo que para o naturalista, para o positivista, é algo que não dá para ser verificado empiricamente. A psicanálise pressupõe o inconsciente. E para o naturalista, o inconsciente não pode ser verificado. E ainda mais sério do que isso, né? Para o naturalista e para o fisicalista, para o positivista, nesse sentido, que pode ser colocado tudo nesse balaio aí na nossa discussão, a própria consciência, o próprio consciente já é algo extremamente problemático. Quem dirá então o inconsciente? Então, pro naturalista, pro fisicalista, para o positivista, né, todas essas áreas, né, elas pressupõem mais entidades daquilo que a gente consegue verificar. Então, no lugar de você pressupor diversas outras entidades, né, eles preferem ficar com aquilo que é verificável, com aquilo que pode ser explicado de forma mais simples, de uma forma mais clara. Porque pessoal, o que a ciência mais quer na incursão dela é explicar de uma forma bastante precisa, bastante completa, mas de forma muito simples. Ela quer explicar tudo de uma forma muito simples, certo? Mas professor, o senhor acha que a ciência, né? Vocês podem perguntar, você acha que a ciência ela está conseguindo fazer isso? Porque toda vez que você fala em ciência, a gente está diante de explicações muito complexas. A pessoa do senso comum, a pessoa da esquina aqui, olha para aquilo que a ciência está fazendo e parece muito complexo. Como que pode ser simples, né? E é uma pergunta relevante, é uma pergunta assim pertinente, porque o escopo teórico das ciências naturais, ela parece muito distante. Vocês concordam comigo, gente? Vocês concordam com essa posição? Que ela parece muito distante do senso comum, muito distante do cotidiano. Pensa na física quântica. Você consegue explicar com simplicidade para uma pessoa ali fora do que se trata, né, do que o escopo teórico dela? Então, é claro, mesmo que a ciência, a gente reconhece isso, e a gente precisa reconhecer isso, porque continua sendo o nosso melhor instrumento, mas existem essas discrepâncias, porque ela busca constantemente a simplicidade, o materialismo aqui na filosofia da mente. Ela busca constantemente a simplicidade, mas parece que a simplicidade, na hora que ela vai explicar para a gente, parece uma coisa muito complexa, né? Você pensa assim, a posição que reduz a mente ao físico é a posição mais simples. Beleza. Filósofo da mente materialista, explica isso para mim. Neurocientista, explica isso para mim. Aí ele vai usar toda a explicação dele que parece completamente distante do cotidiano. E aí você tem essa espécie de discrepância. Entende o que eu quero dizer? E aí você começa a perceber dentro do nosso debate, né? Não tô querendo criar um espantalho do materialismo, tô querendo criar um espantalho naturalista, né? Não é esse sentido, porque ele é bastante forte e é a posição mais forte hoje. O materialismo, independente dos materialismos, tá, gente? A gente vai ver aqui tipos diferentes de materialismo. Mas pensando no materialismo em si mesmo, parece que ao reduzir ao corpo, de cara, assim, imediatamente, ele diz que é simples. Mas ele carrega uma carga teórica que, para o cotidiano, para o senso comum, é muito distante. É muito distante. Isso acaba criando uma possibilidade de debate em que, poxa vida, se estamos falando de simplicidade, estamos falando de uma simplicidade no âmbito mais direto, até radical do termo simplicidade. Logo, para que a sua teoria, a sua visão de mundo tenha eficiência no mundo de uma forma geral, ela precisa ser próxima do senso comum. E o senso comum,
né? A pessoa que pensa, por exemplo, nos avós de vocês, nas pessoas mais simples, né? É, se o materialista, o filósofo da ciência, o filósofo da mente defende essa posição positivista, naturalista, materialista, se ele defende que essa posição é bastante forte, bastante efetiva, ela precisa ser forte e efetiva também para os seus avós, para as pessoas mais simples, que não têm contato com essas coisas, mas na hora que vai falar isso para elas, parece muito distante. Ah, professor, mas tem uma carga cultural envolvida? Claro que tem uma carga cultural envolvida. Aí estamos indo para um outro âmbito. Mas para a gente, digamos assim, para a gente debater em relação a essa simplicidade que tanto o naturalista quanto o positivista e o materialista defendem, que parece algo muito distante se a gente pensar nas pessoas que não estão participando dessa discussão, né? Eu lembro da minha orientadora do mestrado que ela falou, né? É, ela falou assim, a filosofia analítica, né? Porque os materialistas na filosofia da mente, eles são geralmente da tradição da filosofia analítica, né? Filosofia de língua inglesa e tal, que usa muito da lógica. Ela falou assim que o senso comum da filosofia o senso comum da filosofia analítica é um senso comum muito instruído, né? E parece uma crítica válida, né? Isso que o filósofo analítico, né, esses materialistas estão defendendo, é um tipo de senso comum muito instruído, né? Porque o senso comum das ruas é um senso comum, parece que o senso comum das ruas, digamos assim, não teria tanta facilidade de acessar esse senso comum que o materialista está defendendo. Ficou mais ou menos claro o que eu quero dizer, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? Mas esse é o problema. Eles querem simplicidade, porém essa simplicidade está muito complexa, né, diante de toda essa carga teórica, né? Vamos lembrar aqui desse parágrafo, né? Quando a gente fala que quando eu falo, se a gente está numa situação que você ouve uma música, você fala, eu ouço a música. Você não vai falar, eu ouço ondas eletromagnéticas, né? É bizarro, para dizer o mínimo, é meio excêntrico, é esquisitinho. Não sei se vocês já assistiram aquela série, o Star Trek, né? O Jornada nas Estrelas. O Spock é um cara muito lógico, muito frio, né? Então tudo que é muito emocional, tudo que carrega uma carga de afetividade, de criatividade, né? De cunho nesse sentido, ele vai falar, é meio ilógico isso, é meio, né? Não sei o quê. E parece que o naturalista ele tem essa visão de mundo meio Spock, né? Então, se o naturalista, se o materialista, né, se o naturalista na filosofia da ciência, bom, deixa eu corrigir, se o naturalista e positivista da filosofia da ciência e o materialista da filosofia da mente dominassem o mundo, se esses caras dominassem o mundo, na hora que alguém perguntasse o que você está ouvindo, Augusto, eu ia falar, estou ouvindo ondas eletromagnéticas. Porque eles defendem que essa explicação é a única suficiente, logo, por que eu preciso usar, estou ouvindo a música? Música significa um aspecto artístico, arte significa tal. Porque toda essa carga de significados não tem verificação científica. A arte, criatividade, elementos afetivos e emocionais carregam uma carga que não tem verificação científica. Né? Não pode ser reduzido ao científico. E logo, o naturalista positivista ele vai se livrar dessas coisas, dessa carga de significados. Então, lembra daquele exemplo que eu falei para vocês? O naturalista ele fala que a explicação do mundo é somente essa, logo, você não está ouvindo música, você está ouvindo ondas eletromagnéticas, você não está recebendo, você não está lidando, eu não estou num quarto onde a luz me ilumina, sob a luz, eu estou sob um ambiente composto de partículas com ondas eletromagnéticas. Né? Isso parece muito bizarro, para dizer o mínimo, certo? E o materialista na filosofia da mente, ele defende, né? Ele defende desse modo. Beleza, já estou antecipando diversas coisas aqui da redução interteórica, tá, gente? Esses paralelos citados a título de ilustração são todos eles casos de redução interteórica bem-sucedida. Ou seja, você reduz a partir dessas áreas científicas que falam sobre esses outros aspectos da realidade, logo você consegue reduzir toda essa quinquilharia mental que está falando a aspectos físicos. Então é uma redução interteórica. Então,
é uma atitude frente a outras posições da filosofia, é uma atitude reducionista. E quando o filósofo ele utiliza o termo reducionista, geralmente ele está utilizando isso de forma de crítica, ele está utilizando isso de forma pejorativa, em certo sentido ele está usando de forma pejorativa. Se você é chamado de um reducionista na filosofia, a pessoa não está te elogiando, né? Mas é claro, nós estamos vendo posições, a gente não está tomando partido aqui não. A gente está colocando argumento, a gente está colocando a discussão, a gente está colocando esses conceitos para debater aqui. Então existe a redução interteórica, porque a redução interteórica aqui, segundo o materialista, ela é mais simples e ela é mais efetiva. Isto é, todos eles são casos em que uma nova teoria, muito potente, acaba por implicar um conjunto de proposições e princípios que espelham perfeitamente, ou quase perfeitamente, as proposições e princípios de alguma teoria ou um arcabouço conceitual mais antigo. Indo na pergunta do Maicon, significa então que todas as descobertas da física, química e biologia podem também explicar a mente, podem também explicar o processo mental. Certo? Então tudo isso está correlacionado, logo nós precisamos somente disso. Os princípios que a nova teoria implica têm a mesma estrutura e os princípios correspondentes do antigo arcabouço e se aplicam exatamente aos mesmos. Aqui é o seguinte, aqui nessa parte aqui, ó, nessa seção aqui que eu acabei de ler, tem um detalhe, tem uma nuance aqui, tá, gente? Ele está dizendo que quando eu digo mental, eu quero, segundo o materialista, se eu digo mental, eu estou dizendo ao mesmo tempo físico, algo físico. Professor, ele está substituindo o mental pelo físico na linguagem? Não, ele não está substituindo, ele está dizendo assim, tá, beleza, quando você diz mental, eu entendo físico. Não é aquela situação que quando eu digo mental, o materialista vai dizer assim, não utilize a palavra mental, utilize a palavra cognitivo, neurocientífico. Não, ele está nos permitindo utilizar a palavra mental. Mas ele vai entender sempre que mental significa o físico, o neurocientífico, o neurofisiológico. Então, ele não está nos proibindo de utilizar o termo mental. Ele está dizendo que o termo mental é idêntico ao neural. Né? Ele está falando que o termo mental é idêntico ao neural. Ele não está dizendo assim, não utilize o termo mental na linguagem, utilize o termo neural ou etc. Esse radicalismo do uso da linguagem, isso que está acontecendo aqui não é o que está acontecendo aqui, tá, gente? Ele tá dizendo assim, ele não está dizendo que a gente não pode utilizar o termo mental. Ele está utilizando que isso pode ser reduzido ao neural. Quando eu digo mental, espiritual, em relação à psique, o materialista vai me ouvir falar e falar, tá, sei, você quer dizer neural. Né? Isso que você está falando é idêntico a neural. Idêntico por quê? Porque estamos falando de identidade. Em tudo que a gente chama de mental, espiritual, né? Nesse sentido, né? Ele pode ser, é idêntico a, um sinônimo a, né? Neural. Porque existe, né? Existe a posição que quer fazer uma análise linguística e eliminar termos da linguagem que não podem ser verificados. Existe essa posição. Mas aqui não. Aqui ele está falando que é idêntico a. Como se tivesse um glossário. Se fosse um livro, teria lá mental igual a neural. Né? Idêntico a neural. Estabelece uma relação de identidade a neural. Gente, às vezes eu trago essas posições muito com esses detalhezinhos, mas eles fazem uma diferença tremenda, tá? Essas nuances filosóficas da linguagem, elas fazem diferenças tremendas, elas fazem uma grande diferença. Eu falo para o pessoal de outros cursos que quando a gente utiliza o termo necessário filosoficamente, isso é fortíssimo, fortíssimo. E a gente utiliza esse termo necessário no senso comum sem esse peso filosófico. Mas quando a gente está utilizando esses termos na filosofia, eles têm uma carga muito pesada, né? Então parece que a gente está indo no cerne da coisa, né? Às vezes parece que muita repetição, muito andar em círculo. Só que isso é bastante, no uso da linguagem, isso acarreta diversas conclusões que às vezes a pessoa não percebe filosoficamente, né? Então, a única diferença está em que os antigos princípios continham, por exemplo, as noções de calor.
é quente, é frio. E os novos princípios contêm, em vez disso, as noções de energia cinética molecular total. O que ele está dizendo aqui? Que aquilo que a gente diz por calor é quente, é frio, é idêntico a, estabelece uma identidade a energia cinética molecular total. Então, se no âmbito das ciências naturais, quando eu digo é frio, é quente, significa energia cinética molecular total. Quando eu digo eu sinto, eu represento, eu imagino, o meu mental é isso, eu quero dizer meus elementos neurais são isso. Né? Então ele chega à conclusão que no âmbito da mente, tudo que eu digo, eu represento, eu imagino, eu sinto, pode ser reduzido a neural. Né? Se o novo arcabouço é muito melhor que o antigo na explicação e previsão dos fenômenos, então temos uma excelente razão para acreditar que os termos teóricos do novo arcabouço são os termos que descrevem corretamente a realidade. Só lembrando, o que ele está dizendo aqui não é uma substituição. Esses termos mentais existem, continuam existindo na linguagem, mas toda vez que nós utilizamos, o materialista entende que queremos dizer somente ao neural, somente ao físico. Mas, se o antigo arcabouço funciona adequadamente até esse ponto e está em paralelo com uma parte da nova teoria, é isso que eu acabei de falar, do modo sistemático como descrevemos, então podemos concluir corretamente que os termos antigos e os termos novos se referem todos exatamente às mesmas coisas. Então significa que quando eu digo mental e espiritual, eu estou querendo dizer a mesma coisa, é idêntico a, ou melhor, eu estou dizendo neural, certo? Eu conheço muitas pessoas, né, que que defendem a posição que a gente tem que eliminar esses termos da linguagem. Porque se a gente continuar utilizando esses termos da linguagem, a gente vai continuar defendendo algo que não é verificado. Mas aqui não. Aqui ele está dizendo que os termos antigos e os termos novos, eles podem conviver, eles podem ainda conviver, mas eles se referem às mesmas coisas. Ou expressam exatamente as mesmas propriedades. Concluímos então que aprendemos exatamente a mesma realidade, que era incompletamente descrita no antigo arcabouço conceitual, mas por meio de um novo e mais penetrante arcabouço. E afirmamos o que os filósofos da ciência chamam de identidades interteóricas, ou seja, a luz é idêntica a ondas eletromagnéticas, a temperatura é idêntica à energia cinética molecular média. Logo, a mente é idêntica a elementos neurofisiológicos. E isso, como vocês perceberam no início da nossa aula, isso vai nos mostrar consequências fortes. Isso vai mostrar consequências fortes. Por quê? Porque existem elementos da nossa linguagem que elas precisam existir para a gente falar sobre elas. Se a gente reduz tudo ao físico, quais são as últimas consequências? Uma espécie de coisificação do homem, uma espécie de materialização radical do homem, uma objetificação radical do homem. E isso tem, como vocês podem perceber, implicações éticas ou implicações de cunho moral. Por quê? Discussões sobre o que é a vida, como vocês estavam apresentando em aulas anteriores, elas tocam diretamente em relação a isso. Elas tocam diretamente nesse campo, certo? Porque quando eu digo isso, gente, não estamos tomando partido, tá? Estamos só mostrando como é complexo, como é que respostas não são respondidas de forma simples em relação a esses aspectos. Então, quando um médico ele precisa tomar uma decisão, ele precisa pressupor pelo menos alguma ideia do que é vida, do que é corpo, do que é dignidade. Ele precisa pressupor, certo? E todos os médicos tomarão sempre as mesmas decisões baseadas nos mesmos pressupostos? A resposta é não. Então, para a gente identificar como que isso é mais complexo do que a gente pensa. E aí a gente vai tocar em elementos que falam, né, sobre aspectos e como que essa posição, por exemplo, positivista, que ela tem muita dificuldade de falar, de estabelecer um discurso, de estabelecer uma explicação do ético, isso tem efeitos até hoje. Mas, professor, o positivismo não é um movimento lá do século XIX e XX que já passou? Sim, isso é correto. O positivismo é uma posição filosófica lá do século XIX e XX que já passou, né? Que já
que já não tem essa força enquanto movimento, mas os efeitos do pensamento, os efeitos, né, a influência desse tipo dessa forma de pensar, ela tem influência até hoje. Mas a gente utiliza outros termos, né, que remetem a essa posição positivista. E a gente utilizou várias aqui, que é materialismo, naturalismo, esse apego às ciências naturais, e isso existe até hoje, certo? No âmbito filosófico, isso envolve uma complexidade tremenda, porque isso vai gerar conclusões, né? Conclusões que mostram a complexidade. Quando a gente fala, por exemplo, de eutanásia, de aborto, de transplantes, ou de reconfiguração de identidade, ou de Alzheimer, de identidade pessoal, tudo isso está dentro dessa discussão multidisciplinar da filosofia da mente. Quando a gente fala, por exemplo, Alzheimer, a gente está falando de algo que toca diretamente no âmbito filosófico a identidade pessoal. Então significa que digamos assim, esse esfarelamento da identidade pessoal dentro da explicação do Alzheimer, ela é filosoficamente complexa. Significa que dentro de uma situação de Alzheimer, a pessoa está deixando de ser ela mesma. Ela está perdendo toda uma carga da sua identidade. Só que aí que tá. Você só considera que ela está perdendo toda uma carga de identidade se você reduz tudo o que está acontecendo com ela ao físico, certo? E aí você pensa, né, sobre... Nós temos aqueles casos mais controversos, mais radicais, daqueles suicídios assistidos, né? Nós temos o exemplo do cineasta francês, o Jean-Luc Godard, que ele estava com uns problemas sérios de saúde, que ele estava não conseguindo se locomover, que ele já estava com 80, 90 anos de idade, e aí ele entrou com um processo da permissão para ter um suicídio assistido, para ele tirar a própria vida, permitida pelo Estado. Se não me engano, ele fez isso na Suíça e tal. E isso é complexo, isso é problemático. Por quê? Porque muitos pressupostos estão acontecendo, né? Muitos pressupostos estão acontecendo. Significa que ele reconheceu-se que chegou-se ao ponto de ter a permissão de fazer isso, porque a vida, a definição do que é viver bem, do que é ter uma vida, já se perdeu, se logo existe a permissão dele tirar a própria vida de uma forma autônoma. E isso parece, é claro que, vocês concordam comigo que no âmbito do senso comum, no âmbito da percepção das ruas, das pessoas, isso é muito diferente, isso é muito radical, isso é muito controverso, certo? Mas é algo que está sendo discutido, algo que é da discussão corrente, e isso leva muito em consideração aspectos fisicalistas, naturalistas. Significa que, a partir do momento que eu não tenho mais condições, né, físicas, corpóreas, de ter uma vida boa, de ter uma... eu posso chegar à conclusão que eu estou deixando de ser um indivíduo, eu estou deixando de exercer todas as minhas potencialidades mentais, todas as minhas potencialidades, sei lá, espirituais, criativas, porque o meu corpo não está me deixando, logo eu tenho o direito de fazer isso, porque tudo se reduz ao corpo, tudo se reduz ao físico. Vocês entendem para onde que a discussão pode levar a gente? É claro que muitas discussões não vai dar tempo de a gente falar aqui na disciplina, mas faz a gente pensar quais são as últimas consequências de você sempre reduzir tudo ao corpo. Você justifica todo esse cenário, você justifica toda essa perspectiva. Para um grupo de pessoas, isso é muito simples, isso é muito tranquilo, isso é muito, né? Por um certo tipo de cultura, isso é muito tranquilo, isso é muito evidente, isso é garantido, isso deve ser defendido. Por outro tipo de cultura, isso é muito problemático. Isso é muito controverso. Mas isso são efeitos, são resultados desse tipo de discussão. Que tipo de discussão a gente está fazendo? De que forma nós devemos considerar vida, mente, espírito? De como que a gente deve... Quais são os pressupostos que a gente deve considerar?
Aqui nós estamos caminhando, estamos vendo, né, um caminho que reduz tudo ao físico, reduz tudo ao corpo. E isso gera consequências. Agora, se nós estamos separando, né, mente de corpo, né, tanto de propriedades quanto substância, isso também terá as últimas consequências. Isso terá também, a gente vai ter que se comprometer com as últimas consequências do argumento. Toda vez que a gente defende o argumento, a gente tem que se comprometer com as últimas consequências deles. E a gente está vendo aqui como que funciona esse debate, né? Gente, ficou claro? Tá tranquilo, vocês podem se manifestar, tanto no chat quanto no microfone. Tá de boa, gente? Tá muito confuso, tá muito abrangente? Porque é uma discussão bastante interessante, mas o ponto central dessa aula, só para voltar, só para resumir, é a redução interteórica. O que isso significa? Que todas as descobertas, todas as respostas dadas para as ciências naturais, elas podem também ser abraçadas para explicar o mental. Elas podem ser abraçadas para explicar o que acontece enquanto processos mentais. Bom, se a ciência natural deu conta de explicar tudo isso, então logo a gente pode pensar, já pode concluir, já pode assumir que tudo isso já pode explicar o que acontece no espiritual, no mental, etc. Certo? E isso tem consequências, isso tem efeitos no argumento. Esse é o grande ponto central da nossa aula de hoje. E esse ponto central ele se relaciona com diversas discussões, com a filosofia da ciência, certo? Com os critérios abraçados para se fazer ciência, né? E também com os efeitos relacionados ao mundo das práticas humanas, da ação humana, da ética, da perspectiva cultural, porque se você coloca a ética e a perspectiva cultural para discutir essas coisas da filosofia da mente, elas se tornam cada vez mais complexas, mas são discussões que são interdisciplinares, que vão trazer uma carga bastante, como posso dizer, complexa para o debate. E isso faz parte da nossa vivência filosófica, assim, principalmente no âmbito de vocês que são seminaristas. Isso carrega uma discussão bastante complexa, bastante profunda. Isso vai ser uma carga bastante importante para você lidar com as pessoas, principalmente com as pessoas que carregam esses elementos do senso comum. Então, para as pessoas, né, que vocês têm contato direto, tenham uma visão de mundo, uma visão cultural de mundo, né, que frente a essas discussões parece distante, mas aí com essa carga vocês conseguem então dialogar sobre essas diferentes visões de mente que estamos vendo aqui na filosofia da mente. Então isso é bastante, né, interessante também para a vida diária de vocês, pensando das atividades que vocês têm diariamente com, por exemplo, o seminário, isso que vocês veem todos os dias. Ficou claro, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Algum comentário? Querem compartilhar alguma coisa? Ô, professor, Pode falar. só um comentário mesmo a respeito da questão da mente enquanto funções neurais do cérebro e tal, né? Certo. Ultimamente eu tenho visto alguns padres, né, abordando bastante isso, né? Assim, não negando a questão da alma e coisa e tal, mas usando da realidade do funcionamento do cérebro e propondo maneiras de viver e combater algum problema, principalmente na questão dos vícios, né? Sim. Dos vícios, você falou? Dos vícios ou de comportamentos mesmo. Sim, sim, claro. E, não, interessante que, é claro, porque para a gente sair melhor, né, para as pessoas se distanciarem desse estereótipo de que, por exemplo, já que o Paul Churchill traz esse argumento, né, da religião, para tirar essa perspectiva muito simplista de que, por exemplo, a pessoa ligada à vida religiosa, ela sempre vai defender. É um dualista radical. Você já deu um exemplo que não é o caso. Que continuamos sendo o corpo, continuamos estando no mundo, estamos sujeitos nós estamos diante dos avanços científicos da medicina, certo? E você consegue dialogar com a comunidade com essas, né,
com esse conhecimento para identificar justamente, para relacionar justicamente, relacionar como que os elementos da neurociência, os elementos comportamentais podem estar ligados aos vícios, a uma prática nociva, a uma prática que pode levar o sujeito à decadência, uma vida desregrada, e como que a própria discussão dentro da igreja está nessa direção de você retirar o indivíduo desse cenário de autodestruição. Então, para você perceber que retirar essa visão simplista que as pessoas têm em relação a essas figuras. Então, você traz, né, essa discussão que, embora você esteja lidando com o âmbito espiritual, você coloca a comunidade para dialogar também com esses outros âmbitos, né, científicos, técnicos, porém de uma linguagem que as pessoas vão entender, que vão perceber a importância da pesquisa científica. É como você falou, nesse cenário não existe nenhuma negação, existe um diálogo constante, existe uma troca constante. Eu não sei se eu perguntei isso na outra aula, em alguma aula. Vocês conhecem o Donizete? Vocês tem uma casa que tem um formador que é o Donizete. Eu acho que tem algum de vocês que conhecem o formador Donizete. Sim, eu conheço. O Donizete é formador da Casa de Maringá, mas eu Isso. conheço esse trabalho com ele. Ele é um professor, ele fez filosofia ali na UEM também. Nós tivemos nós não convivemos ao mesmo tempo, né, mas nós tivemos a mesma orientadora no mestrado. E a nossa área, a minha área dele são próximas, a filosofia da ciência e mente, assim. E ele, se eu não me engano, né, talvez o Pedro confirme, ele fez um diálogo bastante importante. Ele criou um grupo de estudos, de leitura, de diálogo entre ciência e religião, né? Ele tem ele trabalhou um livro que é um livro escrito em parceria entre o Alvin Plantinga. Eu vou passar o título o nome dos autores para vocês, caso vocês sintam interesse, que é o Alvin Plantinga e Daniel Dennett. Isso. Tá aqui no chat, gente. Alvin Plantinga e Daniel... Oh, caramba. É Daniel Dennett, né? Dois N's e dois T's de Dennett. O Alvin Plantinga é um filósofo da religião. E o Daniel Dennett é um filósofo da mente. E é um filósofo que também dialoga com filosofia da ciência, enfim. O Alvin Plantinga, como sendo um filósofo da religião, ele discute filosoficamente o que é a religião, os aspectos da religiosidade pela discussão filosófica. E o Daniel Dennett é um materialista. O Daniel Dennett é um materialista na filosofia da mente, ele é um fisicalista na filosofia da mente, assim como Paul Churchill, né, nosso autor aqui, é um filósofo da mente que defende o realismo científico, e eles estão estabelecendo um diálogo entre ciência e religião, né? Que vai justamente nisso que o Nalan ele estava comentando sobre. Nesse cenário não existe negações, estamos trazendo elementos para participar do diálogo, para que não haja esse reforço de estereótipos. Tanto o reforço do estereótipo do materialista radical, quanto da vida religiosa que se afasta do mundo, né, que se afasta do que está acontecendo no mundo. São estereótipos, são visões simplistas, são visões, né, para reforçar o termo, não, são pseudo-afirmações, ele propõe uma visão de um mundo social que é falso, simplista demais, né? Então você percebe que existe esse constante diálogo. Esse diálogo muitas vezes ele é difícil, ele é difícil, mas existe esse diálogo e precisa desse diálogo. Então, se vocês tiverem curiosidade, eu não me lembro, eu posso compartilhar no grupo depois o nome do livro que o Donizete utilizou, né? O livro do Alvin Plantinga e do Daniel Dennett para explicar essa relação, essa discussão entre ciência e religião, né? No âmbito de vocês também. Porque essas coisas que estamos falando aqui tá mostrando esse toque, né, interdisciplinar. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Vocês estão gostando da discussão, gente? Tá muito... É bem legal, né? Nos coloca num cenário bastante atual, né? Se a gente parar pra pensar, né?
na filosofia da mente, de uma forma principalmente quando a gente for falar, por exemplo, da possibilidade de falar de mente para além do âmbito humano, falando da inteligência artificial, né, do maquinismo, que seja. Beleza, gente? Se vocês não têm nenhuma dúvida, nenhum comentário, eu posso encerrar por aqui? Acho que já foi suficiente, né? Porque esses parágrafos do Paul Church, eles trazem bastante informação que a gente precisa dissecar. Na próxima aula a gente vai focar diretamente nos argumentos, né, a favor e contra ao materialismo de identidade. Ficou claro, gente? Todo início de aula eu retomo, né, para vocês não ficarem perdidos, né? Então nós vimos até agora os dualismos, dualismo de substância e dualismo de propriedade. E nós começamos a ver o toque interdisciplinar, né, do materialismo de identidade. Perfeito, gente? Caso vocês não tenham nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nenhum comentário, eu libero a vocês, tá? Desejo a vocês um bom fim de semana, um bom descanso. Releiam os textinhos, tá? São textinhos bastante claros. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato. Se vocês quiserem pesquisar alguma coisa também no TCC, nos semestres futuros, a gente está aí para te ajudar, para ajudar vocês. Mas é isso aí, tá? Muito obrigado. Até mais, gente. Até mais, professor. Até mais, professor. Obrigado, hein? Opa. Obrigado. Até mais, professor. Obrigado. Falou, valeu. Opa, falou.